Olá, amores, saudade de vocês. Olhe, depois de tanto tempo, não dava mais para voltar, mas muita insistência, muito pedido dos meus amores de Goiânia, dos meus amores de Glória de Goitá. Então, eu vou fazer o bolo de chocolate. Um bolo simples, mas que esses meus amores amam muito. E vamos começar o nosso bolo passo a passo. Primeira coisa é você escolher formas, né? Duas forminhas iguais, porque eu faço com dois tipos de massas diferentes, né? Uma de chocolate, esse é o segredo talvez do bolo, né? Que eu uso essa massinha. Então eu compro chocolate e compro chocomousse. Então, duas massinhas. Para não fazer elas separadas, eu faço elas juntas, chocolate com chocomousse, e utilizo duas forminhas iguais para poder separar, né, o bolo, já untada, né, e polvilhada. Então tá aqui. Possa já dar início ao nosso bolo. Ingredientes, vocês pegarem a massinha ali, vocês vão ver que no pacote, na embalagem, está explicando como é que faz o bolo. Agora, eu tenho muito cuidado com o leite. Então, esse meu copo, ele tem mais ou menos, acho que uns 200 ml, mas eu faço um pouquinho, né, menos, um pouquinho a mais da metade. Não utilizo muito líquido não, que é para deixar ele mais fofinho. Utilizo, se for o ovo pequeno, eu utilizo 4. Se o ovo for grande, 3. E a margarina que você usar. Então, o que você gostar da marca, que você gostar da margarina, né, do leite, pode ser leite em pó, você faz, né? E o ovo, o meu tá pequenininho, então eu vou usar 4. E o importante, né, é bom, cada vez que você vai usar o ovo, você quebra individualmente, para ir olhando cada ovo para não estragar o seu bolo. Então, é só isso. A massa, o leite, a margarina, o ovo. É só isso que a massinha pede. Pronto, minha gente. Em termos de margarina, você pode usar qualquer uma delas. Agora, eu dou preferência de margarina com 60% de lipídio a mais, porque fica mais molhadinho o bolo. Se você usar menos do que isso, o bolo pode ficar muito ressecado. Então, eu gosto muito de Delícia, uso Deline, então a marca que você achar melhor. Então, geralmente, a massa pede 3 colheres de margarina, mas eu coloco mais, justamente para deixar o bolo, né, bem úmido. Então, lembrando para vocês que 3 colheres bem cheias para cada massa, né? Então, se você utiliza 2 massas, então você vai usar 6. Então, como eu disse a vocês, eu uso a colher bem cheia mesmo. Então, vai basicamente, né, um depósitozinho desse e mais um pouquinho, porque são 6 colheres bem cheias e eu capricho mais na quantidade da margarina. E o ovo também, né? Se for ovo pequeno, 4, se for grande, 3, mais para cada massa, certo? Então fica aqui para vocês verem, né, o percentual que eu já coloquei. Coloquei 3 colheres, 6 colheres bem cheias e um pouquinho mais, né? Agora, e aí no caso do ovo, a gente vai colocando o quê? Um por um, né? Verificando como é que ele está e despejando. Então a gente colocou a massa, colocamos a margarina e agora estamos colocando o ovo. Um por um. Até você tem que olhar se o ovo for novinho, se está novinho, se não está. Cheirar se for preciso, né? Mas ter cuidado com o ovo, tá certo? Aí, ó, por isso que a gente faz isso, pra gente perceber como é que ele está.
Pronto, e agora nós vamos, né, bater ovo, margarina e massa. E aos poucos vamos colocar o leite, aos poucos, justamente para não deixar a massa mole. A massa ela tem que ficar bem fofinha, bem durinha. Aí vocês vão observar mais ou menos o ponto da massa. Então vamos começar batendo aqui o ovo, a margarina e a massa. Vai pegando, né? Quando passa molendazinho já na massa. Então tem que ter muito cuidado com a quantidade de leite para não ficar muito mole. Ajuda bastante a massa ficar mais fofa ainda. Então agora eu vou encerrar para colocar na forma. Ainda vai levar um pouquinho mais de leite. Então a massa ela não pode ficar muito mole, porque aqui quanto mais ela ficar, né, aquela massa pastosa, mais fofinho vai ficar o bolo. E é importante que bater bem, né? Então a gente vai botar mais um pouquinho de leite. Veja a quantidade de leite que ainda tem, mas provavelmente eu não vou usar tudo. Pronto, gente. Então eu cheguei mais ou menos ao ponto que eu faço. Ela não fica muito mole, tá vendo? Ela fica uma massa grossa. Grossa, certo? Por quê? Porque ela fica fofa. Então você bate bastante aqui antes de levar para o forno, né? Colocar na forma e levar para o forno. Então eu vou bater mais um pouco, porque esse é o ponto da minha massa. Ela não fica mole. Não fica rala, não. Ela fica bem grossinha, certo? Fazer 12 bolos, porque justamente a gente vai rechear. Então aqui você divide a massa, mais ou menos, né, a quantidade que você imagina que dá para ficar igualzinha. Então fica lá e fica cá. Para ajudar é para você dar uma balançada na massa, para ela ficar mais retinho possível quando assar. Eu sempre gosto de dar uma balançadinha nelas, e aí elas ficam mais retinhas, tá vendo? Pronto, gente. Então, antes de fazer o bolo, começar a fazer o bolo, o importante é você ligar logo o forno. Então, meu forno já estava ligado. Então, 5 minutinhos, 10 minutinhos antes, você já liga, porque ele está aquecido. Então agora a gente vai colocar, eu coloco na parte de cima, eu não coloco ele na parte de baixo do bolo, para que ele não asse logo e ele não dá tempo de crescer. Então na parte de cima ele vai assando gradativamente, para que ele possa ficar ainda mais fofinho, porque ele vai crescendo devagar. Então eu coloquei já um, eu vou colocar o outro na parte de cima. E como ficou já 10 minutinhos no forno, então a gente vai baixar o forno, né, o forno, para que ele não fique muito quente e não queime. Então ele vai assando. Então 20, 25 minutos
ele já vai dando aquele cheiro e aí você já vai botar o palitinho para ver se ele tá bom. Se você botar o palitinho, ele sai melado, ele ainda tá, né? Vai passar mais um tempinho, ele ainda tá cru. E se você botar o palitinho e tirar, ele estiver limpinho, então ele já tá bom e você já tira do forno e já deixa esfriar fora do forno. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que ele vai ficar e depois a gente também vai mostrar o recheio e cobertura. Daqui a pouco ele tá bom de tirar, né? Que ainda tá melando o palito. Então daqui a pouquinho, veja como eles ficaram bem alto, como cresceu, como ficou fofinho. Acabei de tirar do forno, aqui ó, sequinho. Então tem muito cuidado para que ele não demore, para não ficar com a massa dura, porque se passar muito tempo, ele fica com a massa dura. Então tá bem fofinho mesmo, tá aqui ó. Aí fica um pouquinho irregular, né? Tem umas partes que fica mais baixo, então a gente corta depois, vocês vão ver eu fazendo o processo de cortar para ele ficar o mais retinho possível. E depois, quando eles esfriar, que a gente for colocar o recheio e a cobertura, vocês vão ver como é que eles vão ficar. O próximo é o nosso bolo, vocês já viram, né? Que o bolo eu já botei para esfriar, já tô nivelando ele, né? Já nivelei, cortando aquelas partes que eu já mostrei a vocês. E agora a gente vai para fazer o brigadeiro, que é justamente o que eu recheio e coloco a cobertura. Então, no bolo daquele que ele é médio, eu utilizo 3 leites condensados. Eu gosto muito dessa marca, mas tem outras marcas muito boas. Então aqui tem 3 caixinhas de 395 gramas, né? De 395, 3 caixinhas. Vou utilizar o Nescau aqui também e coloco creme de leite. Um creme de leite. Com 3 caixinhas eu coloco um creme de leite. Por quê? Para que o brigadeiro não fique duro. Ele tem que ficar grosso, não é? Mas ele não vai ficar aquilo duro demais. Então sempre utilizando, ó. Então eu misturo tudo. O leite condensado, o Nescau e o creme de leite e levo ao forno. O problema é a questão de medidas, porque eu não faço nada com medida, eu faço bem à vontade. Mas você que já sabe fazer seu brigadeiro, você faz do seu jeito, né? Então eu uso no meu brigadeiro, na minha cobertura, né? Sempre o Nescau. Eu gosto demais de trabalhar com Nescau, né? Então eu coloco a porção que seja o suficiente para 3 caixas, né? E deixo ele bem escurinho. Eu gosto quando ele fica bem escurinho. Então por isso que eu boto uma porção. Mas aí você faz o seu brigadeiro de acordo com o que você gosta de fazer. Então aqui tá o Nescau e está o leite condensado. Quando eu unir os dois, então eu vou colocar a caixa de creme de leite aqui e vou levar ao fogo. Pronto, gente, aqui tá quase prontinho a nossa cobertura. Olha, não é um brigadeiro, né? Porque ele tem que ficar mole, um pouco mole. Mesmo assim, a gente não utiliza ele quente, a gente vai esfriar para utilizar ele morno. Então ele vai ficar mais grossinho e ficar mais encorpado. Então tá aqui. Então já vai ser desligado e daqui a pouco a gente vai utilizar no bolo para vocês verem. Gente, então eu já tirei do fogo, né? Então coloquei numa panela com água porque eu quero utilizar essa cobertura logo. E não posso utilizar ela quente, porque ela fica muito rala, aí você coloca no bolo, então vai descer toda. Então eu coloco na água e ela vai esfriar e vai engrossar. E quando chegar na medida que eu quero, que é isso que vocês têm que ficar observando, a medida que vocês querem, se ficar um pouquinho mais durinha, um pouquinho mais grossa, aí você vai, recheia e faz a cobertura do bolo. Então eu fico trocando a água, né? À medida que eu vou trocando, ele vai esfriando mais rápido. Eu pego uma parte da cobertura e vou rechear. Então eu coloco uma parte para o recheio e o restante eu vou colocar em cima do bolo para cobrir. Então é só espalhar. Você faz a camada para colocar o outro bolo em cima. E agora
a gente coloca o restante da massa. Ela vai esfriando, à medida que ela vai esfriando, ela vai endurecendo mais um pouco, aí com muito cuidado. E a gente vai tentar espalhar no bolo todo. Pronto, gente. Depois do bolo terminado, né, da cobertura, eu utilizei o granulado de chocolate, mas aí você utiliza o granulado que você quiser, né, e enfeita da maneira que quiser. Então tá aqui o bolo de Neide Teófilo e eu desejo para vocês uma feliz Páscoa. Vocês que são meus amores. Feliz Páscoa para todos. Beijo.